Oi, gente, antes de assistir o vídeo, olha, inscreva-se no canal e também dê o seu like. Isso é muito importante para a gente, tá bom? Olha, curta bastante o nosso vídeo e que Deus abençoe você. Irmãos, vamos continuar estudando nosso cântico de Isaías, o cântico do servo sofredor, Isaías 53. Nós já avançamos aí uma boa parte do texto, mas ainda temos uma outra boa parte para caminhar. Então, devagarinho, nós vamos chegando lá. Hoje nós vamos estudar o versículo 2 do capítulo 53, mas o cântico, como vocês já sabem, começa no capítulo 52, lá no versículo 13. E como nós temos feito todas as vezes que estudamos esse cântico, nós vamos ler o cântico todo. Esse cântico é especialmente útil nos nossos dias, irmãos, ou melhor, especialmente relevante nos nossos dias, porque nós não ouvimos mais falar sobre sofrimento quando as pessoas falam sobre cristianismo. O sofrimento é uma palavra que foi abolida de todo púlpito. Ninguém mais fala de sofrimento. Então eu não posso mais sofrer porque eu sou alguém que tem uma promessa de Deus. Eu não posso passar dificuldade porque eu sou alguém que tem uma promessa de Deus. Eu não posso ser rejeitado porque Deus me ungiu e eu sou cabeça e não cauda. Eu tenho que só vitória, só vitória. E essa ideia de abolir o sofrimento da vida cristã fez com que o sofrimento presente na mensagem do Evangelho também fosse abolido. Então você não ouve mais as pessoas falando sobre o sofrimento de Cristo em nosso favor. Você não ouve mais as pessoas falando sobre o Evangelho, ninguém mais fala sobre isso. E o Salmo de Isaías, como a gente tem chamado, o Cântico de Isaías, enfatiza justamente o aspecto do sofrimento. Fala, é claro, da exaltação, fala dos efeitos da obra de Jesus por nós, mas enfatiza o seu sofrimento também. Então vamos ler aí o Cântico, para que a gente se familiarize com o ambiente do versículo que a gente vai estudar hoje. Então diz assim: Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens, assim também causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Agora vamos aí para o 53 mesmo. O salmo continua, o cântico continua, né? Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte,
e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Então esse é o cântico de Isaías. Nós temos falado que o livro de Isaías tem 4 cânticos do servo, 5 talvez, tem um 5º cântico aí que os teólogos debatem se é um cântico ou não, mas tradicionalmente são 4. E esse é o 4º cântico do servo, que apresenta o sofrimento do servo e a obra do servo, o ministério do servo, os resultados do trabalho do servo. E nós já estudamos os 3 primeiros versículos que estão lá no capítulo 52, e nós vimos que eles servem como um resumo, como uma prévia da jornada do servo, que envolve a sua humilhação e a sua exaltação. Uma humilhação muito grande e uma exaltação proporcionalmente grande também. São extremos que o servo passaria. E na semana passada nós estudamos o versículo 1, que nós vimos aqui que essas 2 perguntas são perguntas como que retóricas, que tem uma resposta embutida nela, é uma resposta óbvia. Quem creu na nossa pregação? Resposta: ninguém, pouca gente creu, quase ninguém. E a quem foi revelado o braço do Senhor? Resposta: ninguém, quase ninguém. O que mostra a rejeição do Messias pelo povo judeu. O povo judeu rejeitou o Messias. E nós falamos, inclusive, que a evidência máxima dessa rejeição foi a crucificação. Crucificação foi o recado claro. Nós não reconhecemos que Jesus é o Messias. Então eles rejeitaram o servo apresentado aqui em Isaías. Nós sabemos que o servo sem nome, o servo anônimo que é apresentado aqui em Isaías, nós sabemos que é Jesus porque o Novo Testamento fala diversas vezes. O capítulo 53 de Isaías é citado muitas vezes no Novo Testamento, como a gente tem visto, e todas as vezes associado a Jesus, ao Evangelho, a essa mensagem de salvação. E hoje nós vamos caminhar então para o versículo 2. Os versículos 2 e 3 introduzem a jornada do servo em maiores detalhes. Nós sabemos que essa jornada vai incluir o sofrimento e a exaltação. Nós já vimos isso no nosso resumo, lá atrás, nos primeiros versículos. Mas agora, a partir do versículo 2, nós temos um detalhamento disso. Como vai ser esse sofrimento? Como vai ser essa jornada? Como que isso vai acontecer? Quais são os detalhes disso? Então, no versículo 2, nós vamos ver aí que o servo não tem nada de especial ou promissor. Nós vamos tratar aqui das credenciais humildes do servo de Isaías 53. Credencial é aquilo que você apresenta para falar: olha, eu sou alguém gabaritado, eu sou alguém que tem formação, eu sou alguém que tem autoridade, eu sou alguém que merece respeito. Isso é uma credencial. O servo aqui é apresentado no versículo 2 como alguém que tem credenciais muito humildes. Alguém que não é alguém de destaque, é alguém discreto, é alguém que não tem nada promissor em si. Quando as pessoas olham para o servo, elas não veem nada promissor. O versículo 3 já acrescenta algo a mais. Então, hoje nós vamos ver só o 2. O versículo 3 fala não apenas que ele era alguém normal, sem nada especial, mas o versículo 3 mostra o servo num grau de rejeição extremo, as pessoas tendo repulsa do servo, falando: não, nós não queremos mesmo. Ele causa algo nas pessoas, ele causa uma repulsa nas pessoas. Então ele não é só alguém normal, comum, é mais do que isso. O versículo 3 aumenta. A humilhação do servo é vista no desprezo que as pessoas têm, na repulsa que as pessoas têm quando olham o servo. Mas hoje a gente vai ficar só no versículo 2, que mostra aí as humildes credenciais do servo. Ele não tinha nada de especial, nada de promissor quando as pessoas olhavam para ele. Agora, uma coisa interessante aqui. Os verbos do versículo 2, eles estão conjugados em que tempo verbal? Basicamente, passado, presente e futuro. Eles estão no futuro? Versículo 2. Estão no futuro? Olha lá, estão no futuro? Não. Futuro é eu faço, eu vou. Perdão, esse é o presente. O futuro é eu farei, eu irei. Isso. Ufa, o pastor não está sabendo conjugar verbo. Que história é essa? Tem que voltar para a escola. O presente é eu vou, eu faço. Está no presente? Não. Tá no futuro? Eu irei, eu farei. Está no futuro?
Não está no futuro. Está em que tempo então? Está no passado. Ele foi. Nós o olhamos, mas não havia nada que nos agradasse. Então é algo que está acontecendo no passado. Ele não tinha aparência, é algo que está no passado. Agora, quando Isaías escreveu isso daqui ia acontecer ainda ou já tinha acontecido? Então por que Isaías usou o passado? Isaías errou. Isaías não sabia conjugar verbo, igual o pastor. Ele errou. Ele escreveu lá o passado, mas tinha que ser o futuro. Isaías errou. E agora? Foi um erro isso daí? Não. Por quê? Quando Isaías coloca aqui para nós esses eventos no passado, prestem atenção nisso. Como algo que já aconteceu, prestem atenção. Isaías está aqui, certo? Aqui está o passado. Ou seja, ele está falando como se algo já tivesse acontecido. Se a jornada do servo envolve sofrimento, humilhação e exaltação, e o sofrimento já aconteceu, o que está para acontecer então? A sua exaltação. Então, quando Isaías coloca aqui isso no passado, ele mostra duas coisas. Em primeiro lugar, que é certeza que isso vai acontecer. Isso daqui é tão certo que isso está sendo narrado como se fosse no passado. Tá? Mas mais do que isso, se a jornada do servo envolve sofrimento e exaltação, e o sofrimento está no passado, então significa que a exaltação é algo iminente. É algo que é certeiro que vai acontecer também. Não tem dúvidas, vai acontecer. A humilhação aconteceu e a exaltação vai acontecer também, não tenha dúvida disso. Então, Isaías, como eu já comentei com vocês, ele vai construindo esse cântico de um jeito que vai brincando com as nossas emoções, de um jeito que vai nos colocando esperança, quebrando expectativas, ele vai fazendo isso. E aqui nós vemos mais um exemplinho desse recurso literário que ele usa. Uma coisa que vai acontecer ainda, mas ele usa o passado para mostrar certeza. Isso vai acontecer. E se o sofrimento vai acontecer, certeza, a exaltação também vai acontecer. Não tem como fugir disso. E o versículo 2, então, mostra para nós um contexto, uma temática botânica. Eu ganhei há um tempo atrás eu ganhei algumas mudas para montar uma hortinha em casa. Estava doido para fazer manjericão, essas coisas lá. Morreu tudo. Morreu tudo. Todas morreram. Todas. Não sobrou uma para contar a história. Tudo morreu. Manjericão, manjeroma, alecrim, tudo morreu. Então, botânica não é o meu forte. Mas aqui, Isaías está usando uma temática botânica. Porque você vê aqui que ele fala do renovo. Renovo é uma palavra que não é muito comum para nós, mas é um termo botânico, a gente vai ver. Ele fala aí da raiz de uma terra seca. São termos comuns à botânica. E ele começa falando justamente sobre o renovo. Ele fala ali, por que foi subindo como renovo? Então ele está começando o detalhamento da humilhação e da exaltação. E no versículo 2, que é esse comecinho aí, ele mostra o servo como uma plantinha humilde. Um renovo é um broto. Tem alguma versão aí que trouxe broto? Alguma tradução que trouxe broto? Um broto, A NVT, como que a NVT trouxe aí, Riad? Como um tenro broto verde. A ideia é que um brotinho é uma coisa pequenininha. Lembra quando você ia na escola, plantava feijão no algodão? Você colocava lá o feijãozinho no algodão, o que acontecia? Vinha um brotinho lá, não é? Agora, um broto, esse brotinho pequenininho, o tenro broto verde, o renovo que aparece aqui, é algo expressivo? É algo que você fala, nossa, vai encher espaço aqui agora, vai encher a sala, olha como isso aqui é grande. Não, é algo pequenininho, algo humilde, algo inexpressivo ali, algo bem humilde que acabou de germinar. É algo muito discreto e que, portanto, é algo inexpressivo, algo desprezível. As pessoas olhariam para o servo e veriam ele como um renovo, um brotinho, alguém que não tem tanta relevância, não tem tanta importância, não é grandioso. Né? E ele continua, ele fala lá, que esse broto que foi subindo, esse renovo que foi subindo, ele subiu perante ele. Pergunta, quem é o ele? Perante ele quem? Por que foi subindo como renovo perante ele? Quem é esse ele aí? Deus? Por que Deus? Você chutou. Por quê?
Quem é o ele aí da história? Isaías às vezes vai mudando os pronomes, a gente tem que acompanhar aí, mas... Maurício, desce pra gente um pouquinho pro versículo 1. Olhando pro versículo 1, quem vocês acham que é o ele? Quem parece ser o ele aí? Nós vimos na semana passada que aquele nossa se refere ao povo judeu, beleza. Nós sabemos que sempre que tiver no plural é o povo, mas aqui está falando o ele. Quem é o ele aí? Não. Quem é o nome que aparece no versículo 1? Senhor. Então quem que é o ele ali? Senhor. Perante ele quem? Perante Deus. Então o brotinho foi subindo, foi nascendo perante Deus, perante o Senhor, certo? Poderia ter, né? Não, assim, nas nossas Bíblias, geralmente, quando se refere a Deus como Ele, né? Algumas Bíblias têm o E maiúsculo, tem gente que vai escrever, por exemplo, para a glória dele, escreve o D minúsculo e o E maiúsculo, né? Isso daí é um hábito, não é pecado escrever o ele com E minúsculo, não é pecado nenhum, você pode escrever normal, ele, você não vai escrever Deus com D minúsculo porque aí é nome próprio, né? Mas o pronome você pode escrever com minúsculo, mas aqui... esse ele se refere a Deus. Talvez se tivesse colocado um E caixa alta, poderia ficar mais fácil da gente identificar. Mas aqui, provavelmente ali, se refere a Deus. Agora, olha só, essa expressãozinha, crescer perante ele, ou crescer diante da face dele, crescer diante dele, dá a ideia de que essa plantinha está crescendo sob o cuidado, sob a ajuda e sob a proteção de Deus. Olha só, Números 3:20. Abre aí, por favor, Maurição. Números 3:20. É o cuidado, a proteção e a aprovação de Deus. Crescer perante Ele, essa expressãozinha perante Ele, pode significar que essa plantinha está crescendo sob o cuidado, ajuda e aprovação de Deus. Ok? Número 3:20, olha só. Isso é números 3:20? Ixi, então eu anotei errado aqui. Vamos para 1 Samuel então, Maurício. 1 Samuel eu sei que está certo. 1 Samuel 3:1, já ilustra para a gente isso aí já. Olha só. 1 Samuel 3:1. Abriu aí? Isso, olha só. Aqui a gente vê essa expressão aplicada a Eli. Olha só o que aparece ali. Deixa eu só ver se o de números aqui, deixa eu ver se é outra referência. Deixa eu ver aqui. Não. Bom, não lembro qual que é o de números agora. Mas aqui, ó. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Então olha só, o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Eli era o sumo sacerdote. O que significa então servir ao Senhor perante Eli? Quem era o responsável por Samuel? Quem era o chefe de Samuel? Eli. Então crescer perante Eli é crescer sob os cuidados de Eli. Ele era o chefe. Então ele estava trabalhando ali sob a direção de Eli. E essa expressãozinha, a crescer, que aparece lá, né, que cresceu perante o Senhor, o texto de Números que eu ia apresentar para vocês, repete muito isso. O povo perante o Senhor, perante o Senhor, perante o Senhor, mostrando a ideia de que Deus estava aprovando, julgando aquilo que estava sendo feito. Então, quando a gente vai lá para Isaías, volta lá por favor, Maurício, a gente percebe que esse brotinho aqui, que ninguém dá valor, que é uma mínima, uma coisa inexpressiva, conta com a atenção de quem? Do próprio Deus. E o próprio Deus está cuidando, está aprovando, está dirigindo o crescimento desse brotinho aí. E isso nos lembra, essa referência nos lembra um pouco do modo como Lucas fala do crescimento de Jesus. Olha lá Lucas capítulo 2, versículo 40. Olha como Lucas narra o crescimento de Jesus. Jesus se fez homem, nasceu como um bebê e ele cresceu. Jesus não nasceu adulto.
E o crescimento de Jesus é narrado em termos muito semelhantes a esse aqui. Olha lá Lucas 2,40. Lucas 2,40 e o 52. Olha só. Falando de Jesus. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Deus mostrava o seu favor ao menino que crescia, ao menino Jesus que crescia. 52 agora, Maurício, por favor. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e graça diante de Deus e dos homens. Ou seja, Jesus estava crescendo como uma criança normal, saudável. Ele crescia em conhecimento, em capacidade de raciocínio, em sabedoria. Ele crescia em estatura, fisicamente, estava ficando mais velho. E ele crescia também em graça diante de Deus e dos homens. Ele estava progredindo na vida espiritual também. Isso era algo que tinha lá a graça de Deus sobre ele e que as pessoas reconheciam esse crescimento também. Então veja, esse brotinho ali, lá no meio do povo lá de Jerusalém, lá no meio de Nazaré, lá no meio da cidade, aquela criancinha lá, ela tem sobre si os olhos do próprio Deus. E esse brotinho está crescendo. Inexpressivo talvez em aparência, mas Deus está de olho ali. Muito bem, o texto continua, o texto de Isaías continua. Fala lá, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Muito bem, se você está pensando em ser um jardineiro, você sabe que uma raiz em terra seca vai ser algo bom ou algo ruim? Você plantar algo em terra seca. Aqui você vai saber se você vai ter o meu destino como botânico ou não. Se você vai ser bem sucedido ou não. Se você pegar uma plantinha e colocar ela numa terra seca, uma terra árida, sem água, isso vai ser bom ou mal para ela? Então imagina que tem uma plantinha lá, no meio do deserto, tem lá uma plantinha. E você vê aquela raiz ali no meio da terra árida. Quais são as perspectivas dessa planta? Morte. É algo que você vai olhar e falar, nossa, essa planta vai crescer, nossa, ela vai tomar aqui o deserto inteiro, vai virar uma savana isso aqui. Não. Você sabe que, como é uma raiz numa terra seca, ela está fadada a morrer, a minguar. Ou se ela crescer, ela vai ficar grande ou pequena? Pequenininha. Já viu em regiões desérticas que tem alguns arbustos, algumas coisas? Não são coisas grandiosas, são coisas baixinhas, pequenas, porque não tem como tirar nutriente, não tem água ali. Então, quando fala aí raiz de uma terra seca, está falando que o servo não tem perspectivas, não tem expectativas de prosperar, de ser grande, de ser majestoso, continua sendo algo pequeno, algo discreto, algo sem muitas expectativas em cima dele. Olha, Isaías está pintando um quadro aqui bem deprimente. É um quadro bem que fala, nossa, mas esse servo, rapaz, realmente não tem credencial nenhuma. E o texto continua. Aí agora piora. Não bastasse isso, agora Isaías vai mais longe ainda. E enfatiza com 4 palavras como que o servo era visto pelas pessoas. Ele fala que o servo não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Esse texto, como eu já disse em outra ocasião, não fala que o servo é feio, tá bom? Não é isso. A gente olha para ele e viu que ele era feio, ele era meio torto assim, tinha os dentes meio para dentro, tinha uma sobrancelha meio grossa, um cabelo desarrumado. Não é isso que o texto está falando. Esse texto não serve para as moças darem fora nos rapazes. Olhei para você e não vi nenhuma beleza, nenhuma formosura. Não dá. Não é isso que o texto está falando. Não é isso que o texto está falando. Quando o texto fala de aparência, formosura, beleza e agradar-se, pode ser que o texto ainda esteja usando da linguagem botânica ainda. Porque essas palavras são palavras que se aplicam a pessoas também, é claro, mas são palavras que se aplicam ao contexto botânico também. Existem plantas bonitas, plantas grandes, plantas majestosas, e a Bíblia faz esse uso. Mas a Bíblia também faz uso dessas palavras para pessoas, como a gente vai ver aqui. Então, o que significa falar que o servo não tinha aparência nem formosura? Bom, são palavras todas muito próximas, então prestem atenção aqui nos detalhezinhos que podem nos ajudar. Quando fala que o servo não tinha aparência, essa palavrinha aparência, ela denota aquilo que é belo aos olhos,
aquilo que tem uma beleza singular. E essa palavra é traduzida em Gênesis 29, 17, abre lá por favor, Maurício, em Gênesis 29, 17, como porte, o porte de alguém, alguém que tem o porte bonito. Olha só Gênesis 29, 17. Olha essa palavrinha aparecendo aí e traduzida como porte. É algo que é bonito de se ver, que chama a atenção, uma beleza singular. Olha só, Gênesis 29, 17. Lia tinha os olhos baços, porém Raquel era formosa de porte. Essa palavrinha aqui. E de semblante. Então a ideia de alguém que você vê, algo que você vê e você percebe que aquilo tem uma beleza, que aquilo é bonito, aquilo se destaca. E como eu disse, essa palavrinha também é usada no contexto botânico, que é a temática aqui do versículo que a gente está estudando. Abre lá, por favor, Maurício, em Jeremias 11. Jeremias 11, 16. Jeremias 11, 16. Olha aqui essa palavrinha sendo aplicada também no contexto botânico. Então olha que legal, essa palavra é aplicada para pessoas, fala que alguém tem uma beleza aparente, e também no contexto botânico, de jardinagem, que é a temática que Isaías abordou aqui. Então, olha só, Jeremias 11, 16. O Senhor te chamou de oliveira verde, formosa por seus deliciosos frutos. Essa expressãozinha aqui, ó, deliciosos frutos. Mas agora a voz de grande tumulto acendeu fogo ao redor dela e consumiu os seus ramos. Olha só. A oliveira verde aqui, ela era formosa por causa dos frutos. Então é algo relacionado aí aos olhos. Você vê, nossa, parece gostoso isso daí. É algo que chama a atenção. Ok, então isso fala que ele não tinha isso. O servo não tinha isso, ok? De novo, não é que o servo é feio, mas é que o servo não tem nenhum destaque. Não tem nada que salte aos olhos. Depois fala de formosura. Formosura já tem um sentido um pouquinho diferente. Formosura é sinônimo de majestade e esplendor. Olha só Isaías 35, 2. Abre aí, por favor, Maurício. Isaías 35, 2. É sinônimo também de imponência. Tá? Então, formosura aqui é sinônimo disso, majestade, esplendor, imponência. É algo que é glorioso, cheio de dignidade, de grandeza. Né? Olha lá o Isaías 35, 2. Florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. Deu-se-lhes a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. É algo então que é de uma majestade tremenda, muito grande. Grande glória, reverência, majestade. Né? E esse termo também se aplica à botânica. Olha só Levítico 23, 40. Eu quero fazer essa aplicaçãozinha da botânica para os irmãos, porque é a temática que Isaías está adotando aqui. E como ele está falando de um brotinho, e ele está falando de uma pessoa ao mesmo tempo, então a aplicação desse termo é interessante, porque se aplica às duas realidades. Então a gente sabe o que Isaías está querendo dizer mesmo. Olha só, Levítico 23, 40. No primeiro dia tomareis para vós outros frutos de árvores formosas, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiras, e por 7 dias vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus. Então eram árvores que se destacavam, árvores grandes, bonitas, imponentes. Então o texto fala, o servo não tinha nada que se destacasse aos olhos dos outros, nada que se destacasse, normal, e ele não tinha nenhuma majestade, nenhum esplendor, nada que você olhe e fale, nossa, essa pessoa é digna de uma reverência especial. Não tinha nada disso. Era alguém normal. Continua lá a plantinha discreta e inexpressiva ali. Daí o texto continua. Porque foi subindo como um renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Beleza que aparece aí é sinônimo de aparência. De novo, são palavras próximas, né? E tem a ideia de algo que visualmente, algum traço da pessoa que visualmente se destaca. Você olha para a pessoa e fala, nossa, isso daí se destaca nela, algo que é bonito, algo que você vê e fala, ó, isso daí realmente é bonito nessa pessoa. Algum traço que quando você olha, aquilo se destaca. É uma característica que atrai e
prende o olhar. Por exemplo, não precisa abrir lá, Maurício, mas quando você vê lá em Gênesis 41, aquele sonho das vacas gordas e das vacas magras, lembra? O texto fala que eram vacas gordas à vista e vacas magras à vista. Ou seja, isso daí, esse destaque pode ser bom ou mal. Quando uma pessoa é muito feia, ela se destaca à vista. Fala, nossa, isso daí destacou. Realmente, isso daí tá meio... Você fica até olhando assim para os lados para não encarar a pessoa. Se destaca. Você fala, nossa, isso daí se destacou. Agora, quando é bonito, também se destaca. Dependendo da pessoa que você conversa, às vezes os olhos da pessoa são muito bonitos. E você fica, nossa, que olho bonito, aquilo se destaca. Então pode ser algo bom, uma característica que pode ser boa ou ruim, mas é algo que prende o olhar. E adivinhem só, essa palavra também pode ser aplicada no contexto botânico. Maurício, abre lá em Gênesis 2:9, por favor. Olha onde essa palavrinha, aqui que é sinônimo de aparência, né, dessa característica, aos olhos aparece. Gênesis 2:9, texto famoso esse. Olha só. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista. Eram árvores bonitas, né? E boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então as árvores eram agradáveis à vista. Nossa, que bonito ver isso. É algo que se destaca. E aí o texto fala, o servo não tem isso. Não havia nenhuma beleza que se destacava nele. Nada. E não havia nada que nos agradasse. A ideia de agradar-se aqui é algo que é desejável pela aparência. Tudo está relacionado aos olhos, a ver, alguma coisa que você vê e percebe, que se destaca. No caso, não havia nada que causava desejo quando você via. Essa palavra que aparece aí de agradar-se é a mesma palavra que os 10 mandamentos usa para cobiça. O que é cobiçar lá nos 10 mandamentos? É você olhar e desejar. Eu quero a terra do meu vizinho, eu quero os servos do meu vizinho, eu quero a esposa do meu vizinho. Isso que os 10 mandamentos condenam, porque é uma cobiça. É a mesma palavra aqui. Então não havia nada no servo que causasse esse desejo, a aparência. Falava, nossa, como isso se destaca? Não tinha. Isaías está reforçando isso. Não tem beleza, não tem formosura, majestade, aparência, não tem nada de especial, nada, é normalzão, nada de especial. E esse texto, essa palavra, também aparece no contexto botânico. Maurício, Gênesis 3:6. Esse texto também é famoso, algo que é desejável. Olha só, Gênesis 3:6. Os irmãos estão conseguindo acompanhar? São palavras muito parecidas, mas cada uma tem uma nuancezinha que ajuda a enfatizar o que Isaías quer dizer. Gênesis 3:6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. É algo, então, desejável. Quando você vai na padaria e vê aquele sonho, com a casquinha brilhando assim, com aquele pozinho, aquele açúcar de confeiteira assim em cima, aquilo é desejável, né? Eu dou exemplo de doce porque fruta não é... Ninguém fala, nossa, como esse abacaxi tá bonito, né? Uva talvez, né? Uva talvez. Mas um bom bolo de cenoura, você olha assim com aquela casquinha bem durinha, trincadinha assim, você vê aquilo e fala, isso é desejável aos olhos, não é? Essa é a ideia, desejável. Você come com os olhos. Alguma coisa que você já comeram algo com os olhos? Você vai falar, nossa, o problema é que boa parte das vezes bolo de padaria é frustrante. Você come com os olhos, mas quando você põe na boca, uma tragédia, né? Bolo seco, gosto de farinha, né? Mas a ideia é essa de algo que é desejável, você cobiça. O servo tinha alguma coisa disso? Nada. De novo, essas palavras não mostram que o servo era feio. Por quê? Porque a gente viu, inclusive, que essas palavras podem ser usadas no contexto botânico. Então, a ideia é que o servo não tinha nada de especial. Nada. O servo não era feio, não é isso, mas não chamava atenção. O servo não tinha status social, não teria uma posição de luxo, de reconhecimento. O servo não era um top model, não era um ator desses que a aparência se destaca. Brad Pitt, Nicolas Borges, não era assim. Riu por quê, Brenner? Olha lá, hein? Você concordou, né?
Não era. A gente vê as pinturas de Jesus, né? Aquele rosto delicadinho, olhos claros, cabelo L'Oreal, né? Fala, nossa, como Jesus era bonito, assim, né? Era um artista, né? Um top model, né? Você fala, nossa, mas no meio da Palestina, só ele de olhos claros, ele ia se destacar. Não era assim. O servo não tinha nada que se destacava, nada. Era alguém normal, alguém discreto, alguém que se confundia na multidão, alguém que era inexpressivo nas suas credenciais, status, aparência, o seu cargo. Ele não tinha um cargo, ele não era CEO da Jerusalém Enterprise, não era. Ele estava lá, era um carpinteiro, a gente vai saber que Jesus era um carpinteiro, era alguém discreto. Então não tinha nada que se destacasse. E essas credenciais, venhamos e convenhamos, desse jeito que é apresentado, né, não chamaria talvez muito a nossa atenção também. Falar, esse é o Messias. Sério? Eu esperava alguém, sei lá, um pouco mais robusto, né, um cabelo assim imponente, né, parece o rei, né, uma coisa mais... Não. Alguém que veio, sei lá, tem um trono, tem um palácio, tem uma alta posição. Não, o servo é um brotinho lá, inexpressivo. Não tinha muitas perspectivas. Estava lá. Mas sempre eu pensei nesse versículo dele ser feio mesmo. Dele ser feio, né? A pessoa vai chegar no céu e ficar, nossa, né? Ficar assim, né? Meio sem graça, né? Não tem beleza. Não, mas existe a beleza oriental lá, né? Tem o pessoal israelita e tal. Tem pessoas bonitas lá. Ah, não, mas aí também é chutar o balde também, né? Comparar o Bin Laden, eu acho que Jesus era mais bonito que o Bin Laden. Eu acho que... Acho que os amigos do Bin Laden não salvam um mesmo, mas aí acho que é por causa do ambiente, né? Por causa do lugar, né? Mas a ideia não é falar que Jesus é feio. Vocês entenderam isso? O Isaías não está falando que Jesus é feio, que o Messias é feio, não é isso. Ele está falando que é inexpressivo, não tem destaque nenhum. Se você olha na rua e vê uma pessoa muito bonita, aquilo se destaca? Se destaca. Se você anda na rua e vê uma pessoa andando com um carrão, aquilo se destaca? Se destaca. Se você anda na rua e vê uma pessoa andando com um terno de grife, aquilo se destaca? Aquele relojão que custa o salário de um ano inteiro, aquilo se destaca. O servo tinha isso? Não. Nada. Ele era inexpressivo. Eram credenciais humildes. Fala, Severiano. Talvez se fosse bonito, despertaria desejo. Ia chamar a atenção, né? Mas era alguém normal. Alguém que normal aí, ó. Não se destaca. Então, a gente às vezes pode pensar, né? Tá falando que é feio, mas não é isso que o texto quer dizer. Né? Então, eu imagino que a gente não vai chegar no site e ter uma surpresa. Né? A pessoa meio corcunda de Notre Dame, né? Não é isso. Tanto que o texto fala que ele fica deformado por causa do sofrimento. Não é porque ele nasceu assim. O sofrimento deforma ele. Então ele é uma pessoa normal, um homem normal, como nós. Isaías não está fazendo um juízo de valor, se Jesus é bonito ou feio. Não é isso. Está falando das suas credenciais. Muito bem, agora olha só. Oi? Tem gente que ama o feio, né? Quem ama o feio, bonito lhe parece, né? Por isso que eu casei, né? Porque eu sou feio, mas para minha esposa sou lindo, né? Sou maravilhoso. Mas olha só, esse texto mostra essas credenciais para nós. Agora eu trouxe aqui algumas coisas para a gente pensar sobre Jesus. Nós sabemos que esse cântico fala sobre Jesus. Jesus teve credenciais humildes? Desses termos aqui, alguém que era socialmente inexpressivo? Olha só, lugar onde Jesus nasceu. Onde Jesus nasceu? Numa manjedoura. E essa manjedoura ficava onde? Numa estrebaria, né? Não era um celeiro necessariamente, é porque as casas, elas tinham uma parte para os animais e uma parte para as pessoas, era tudo meio junto ali. Não tinha espaço para José e Maria na parte das pessoas, então ficou ali junto com os animais, na estrebaria ali. Essa estrebaria ficava onde? Nova York. Dubai. Não, onde ficava a estrebaria? Belém. Belém era grande ou era pequena? Pequenininha, Belém era pequenininha. Então, lugar de nascimento não era uma credencial de Jesus. Fala, realmente, nasceu em Belém, vai ser um CEO. Não, uma manjedoura, numa estrebaria, não faz sentido.
Reações ao nascimento de Jesus. Quando Jesus nasceu, toda Jerusalém, todo o povo de Israel ficou comemorando que Jesus tinha nascido? Não. Quem foi visitar Jesus? Magos estrangeiros. Quem mais? Pastor. Pastor era alguém rico ou alguém humilde? Humilde. Até hoje pastor é alguém humilde, né? Até hoje pastor é humilde. Né? Até hoje pastor é desprezado, né? Não tem beleza, não tem formosura, até hoje, né? Mas os pastores foram lá visitar Jesus. Foi uma visita, uma grande caravana rica ou uma caravana humilde, dessas que vai no programa do Silvio Santos? Caravana de Guaratinguetá, vai lá, você vê. Caravana humilde, era gente simples. Os escribas, quando os magos chegaram para perguntar para Herodes, falou, nós vimos uma estrela tal, e aí falou, o que é isso daí? Os escribas falaram, não, é porque vai acontecer isso, isso, isso. Os escribas demonstraram algum interesse em Jesus? Não. E Herodes? Que interesse? Vou matar. A gente sabe que Herodes era alguém que tinha problemas de mania de perseguição. Ele achava que todo mundo ia pegar o trono dele. Então ele matava todo mundo. Então as reações ao nascimento de Jesus mostram que as suas credenciais não eram tão expressivas assim. Pastores e magos estrangeiros vindos de longe, que ninguém conhecia, não é lá grande coisa. Muito bem. Status social. Jesus era rico ou Jesus era pobre? Como você sabe que Jesus era pobre? Era um carpinteiro. Carpinteiro, a gente associa que era alguém pobre, né? Mas tem outras expressões para isso. Por exemplo, lá em Lucas, quando fala que Maria vai ao templo para apresentar ali a sua oferta de purificação pelo nascimento de Jesus, é dito que ela apresenta 2 passarinhos lá como oferta. E na lei, esses 2 passarinhos que podiam ser dados, mostravam que a pessoa era pobre, porque se a pessoa não fosse pobre, se ela tivesse condição, ela tinha que dar um cordeiro. Então o fato de Maria levar 2 passarinhos significa que ela era pobre. Não só isso. Quando Jesus fala lá em Mateus 8 e Lucas 9, que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, isso mostra que ele era rico ou era pobre? Fico nos Airbnb aí, tenho casa de verão, vou aqui, vou ali. Ele não tinha onde reclinar a cabeça, privação, sofrimento. Quando você vê Lucas 8, que fala que algumas mulheres acompanhavam Jesus, o texto fala que essas mulheres auxiliavam Jesus materialmente. Ou seja, Jesus era alguém pobre. Então, status social também não rola. Cidade onde Jesus cresceu. Não, agora a gente sabe que Jesus cresceu numa cidade grande, não foi? Não, onde que ele cresceu? Nazaré. Nazaré, olha... O que Natanael falou quando falaram, nós achamos o Messias, Jesus o Nazareno? O que Natanael falou? Pode vir alguma coisa boa de Guarulhos, digo, de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Não. Da Zona Leste? Não. Nazaré, nossa, ninguém respeitava Nazaré. Nazaré era uma cidade de mau elemento, não era mau elemento, era uma cidade periférica, era uma cidade sem expressão, inexpressiva. Guaianazes, longe lá, né? Depois, quando Nicodemo se levanta em determinado momento para falar com o Sinédrio, o pessoal fala assim os fariseus falam assim para Nicodemos, estudas e verás que da Galileia não se levanta profeta. Ou seja, a Galileia, que era a região onde ficava Nazaré, era uma região inexpressiva, religiosamente inexpressiva. Então, crescer em Nazaré não deu credencial nenhuma. Então, já não dá para a gente colocar aqui que havia uma credencial na cidade onde Jesus cresceu. Família de Jesus. Jesus era de berço de ouro? Não, a gente já viu. A família de Jesus era simples. Tanto que, em algumas vezes, quando Jesus está pregando, as pessoas falam, mas esse Jesus aí não é o filho do carpinteiro? Não é sua mãe Maria? Não são seus irmãos tal, tal e tal, e suas irmãs? Eles não andam aqui com a gente? Ou seja, essa surpresa deles mostra que a família de Jesus era alguém super de destaque ou era alguém comum? Humilde. Né? Tanto que causava até surpresa. Como que esse Jesus aí que cresceu aí, filho da Maria e do José, como que ele está fazendo tudo isso aí que ele está fazendo? Causava surpresa nas pessoas. Profissão dele, o que Jesus era? Carpinteiro. Provavelmente herdou essa profissão de José aí. A carpintaria não era algo que dava rios de dinheiro.
Não é igual você ser hoje um empreendedor, você ser hoje alguém de destaque aí, não dá. Era uma profissão humilde, simples. Fala, Breno. Teve uma vez que eu vi na internet, como sempre, umas pessoas dizendo, sentaram na mesa, falando que Jesus era carpinteiro, mas ele não nasceu pobre, assim. Carpinteiro, na época, era uma profissão bem... aquela que dava muito dinheiro. Muito dinheiro. Jesus andava a pé, ele ia de Ferrari da época. Era a Ferrari da época. Você acha que Jesus é humilde, é uma profissão humilde. Uma carpintaria é algo humilde, trabalhava com as mãos ali, né? Então, estava lá trabalhando. E a aparência de Jesus? Nos evangelhos tem alguma coisa que mostra que Jesus tinha uma aparência diferente? Tipo sei lá, Tom Cruise. Tinha alguma coisa assim? Fala, nossa, então Jesus foi e todos olharam para ele porque ele era alguém de porte formoso e de boa aparência. Tem isso? Então a gente leva a crer que a aparência de Jesus era normal. Feia não, normal. Normal. Ou seja, humanamente falando, você ficaria convencido se essa descrição, se essas credenciais que eu apresentei, se uma pessoa com essas credenciais falasse, prazer, eu sou o Messias, você ficaria convencido disso? E os judeus ficaram? Eles rejeitaram o Messias, porque eles esperavam uma figura imponente e majestosa. O Messias vem para libertar e quando ele vier, a gente vai saber que é ele. Okay. Os santos, né? Tudo pelinha branquinha, cabelinho lisinho, né? É tudo assim. É tudo de origem, que pega aí o Renascimento, né? Uma aparência renascentista. Tudo europeu, né? Tudo... Pois é, Jesus não tinha essa aparência aí, né? Inclusive, um tempo atrás tentaram fazer uma ideia, né? Um desenho do que seria a aparência de Jesus. É uma pessoa do Oriente Médio, normal, como qualquer outra. Não tinha nada de especial. As credenciais dele, então, eram inexpressivas. E isso condiz com o versículo 2. Ele era um brotinho, ou seja, algo inexpressivo, numa raiz de terra seca, sem grandes projeções, sem grandes perspectivas, sem nada que esperasse grande prosperidade, majestade, algo grandioso. Não tinha aparência nem formosura, não tinha beleza nem nada que chamasse a atenção aos olhos. Ou seja, ele era alguém humilde, assim, sem nada que se destacasse. Bom, nós vamos parar por aí hoje. Depois, Isaías vai ampliar essa percepção. Ele vai falar agora do desprezo, mas em termos mais fortes. Agora, olha só, o que nós aprendemos com isso aqui, com esse versículo? Eu coloquei aqui duas aplicações. Em primeiro lugar, vocês acham que nós, seres humanos, temos uma tendência de julgar as pessoas pela aparência, pelas expectativas que nós temos de algumas coisas? Sim ou não? Sim. A gente tem uma tendência de julgar pelas aparências, né? Às vezes a gente avalia as pessoas pelas nossas expectativas. E às vezes isso já acontece até comigo. Por exemplo, quando algumas pessoas, eu vou no debate da rádio lá, da TV, onde eu vou às vezes, e as pessoas veem que eu tenho essa cara de 27 aninhos aqui. E o apresentador fala, ele é pastor. Como que as pessoas julgam isso? Você é pastor? Pastor? Você é novo, você não sabe de nada. Pastor, essa carinha de bebê aí, ó, nem tem barba para fechar aqui direito, essa carinha aí, nada a ver, isso aí, carinha de bebê. Não, isso daí não pode ser pastor, porque as pessoas julgam pela aparência, pelas expectativas dela. Como que as pessoas pensam na figura do pastor? Cara velho. O senhor já, não posso falar cara velho, porque o senhor Marcos é meu sogro, né? Falar cara velho, vai pegar mal. Então, é uma pessoa mais velha, já um senhor maduro, né? Alguém maduro, né? Com uma barba cheia, não é? Alguém que... Como que é a roupa do pastor? É um terno, né? Mas não é qualquer terno, não é um terno desgrenhado, é um terno alinhadinho, suspensório, né? Igual o pastor Marcos usa, né? Então as pessoas têm lá a expectativa. Aí quando vem alguém que fala, o Nicolas é pastor. Ele é pastor? É um julgamento pelas aparências, porque elas se baseiam nisso. Nós não vamos ler porque não dá tempo, mas os irmãos depois podem ler em casa 1 Samuel 16. Lá em 1 Samuel 16, Deus fala para Samuel ir até a casa de Jessé, porque o próximo rei de Israel sairia de lá. E aí a gente sabe que Davi vai ser ungido rei, mas Davi tem um monte de irmão. Davi é o caçula, né?
E aí Samuel chega, vê o filho mais velho de Samuel, de Jessé, e fala, é ele. É ele, Eliabe, acho que é o nome dele, né? É ele é o ungido. E aí Deus fala, não é ele que vai ser o rei de Israel, porque eu não julgo de acordo com a aparência. Ou seja, Deus não se baseia nos critérios que nós nos baseamos. Tem que ser alguém com porte tal e tal, desse jeito. Quando Davi foi lutar com Golias, como que ficou a armadura de Saul em Davi? Ficou grande, né? Ou seja, Davi era alguém que tinha um porte como o de Saul? Não. Então lá em 1 Samuel a gente vê isso. Agora quando a gente pensa na realidade da igreja, abre aí por favor, Maurício, 1 Coríntios 1, 26. Quando a gente pensa na realidade da igreja, as pessoas que foram salvas e fazem parte da igreja são pessoas de alto nível, são pessoas assim de grande destaque, são pessoas assim que têm uma credencial invejável? Não. E com isso eu não quero ofender vocês, tá? Porque eu me coloco no meio também. Mas é Paulo que está falando isso. Olha o que ele fala lá em 1 Coríntios 1, 26. Olha só. Olha o que Paulo diz. 1 Coríntios 1, 26. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Aqui nós somos então chamados de coisas loucas. E nós somos chamados aqui de coisas fracas. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Ou seja, Deus nos chamou porque nós éramos pessoas de grandes credenciais? Zero. A realidade da igreja mostra isso, que Deus opera por meio de pessoas simples. Deus escolhe pessoas simples, com credenciais humildes. E por quê? O versículo final lá fala, o 29 fala, para que ninguém se vanglorie. Falando, Deus fez um grande negócio quando me salvou. Olha, agora que eu cheguei na igreja, todos os problemas resolvidos. É assim? Não é assim. Então isso tem que nos colocar numa posição de humildade. Lembrando, olha, o nosso Salvador, ele se apresentou como um brotinho, como alguém que não tinha lá grande destaque, mas ele era o Salvador, era o Messias. E nós fomos chamados também como sendo pessoas inexpressivas no mundo. Então é bom a gente manter o nosso pé no chão, não ser orgulhoso, não nutrir qualquer tipo de orgulho. E não julgar as pessoas por expectativas erradas, por valores errados também. Julgar as pessoas por aquelas expectativas que se baseiam somente na aparência, naquilo que a gente espera das pessoas, dos cargos, das funções que elas ocupam, do que elas fazem. Mas tem uma segunda aplicação. De fato, o texto mostra para nós que aqui fala do aparecimento desse servo. Um aparecimento humilde, inexpressivo. Ninguém daria muita coisa por isso. E assim foi a primeira vinda de Jesus, como a gente viu. A primeira vinda de Jesus foi discreta. Mas e a segunda vinda de Jesus? Vai ser discreta? Todo mundo vai ver e mais. Maurício, abre lá por favor em Apocalipse 19. Se na primeira vinda de Jesus a sua aparência não falava muito a respeito do seu poder, do seu ministério, do seu ofício messiânico, porque ele era alguém normal, comum, como vai ser quando Jesus voltar? Olha lá Apocalipse 19, versículo 11. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. Já começa aí. Cavalo branco, já é destaque. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações.
E ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Na primeira vinda de Jesus foi algo discreto, uma muda, apagadinha, no meio de uma terra seca, quase ninguém viu, não tinha destaque nenhum. Agora, quando ele voltar de novo, aí todo mundo vai ver. E tem muita coisa que se destaca na aparência dele, ao ponto de João relatá-las aqui. Ele vem agora para julgar, ele vai julgar, ele está sujo de sangue por causa da vitória sobre os inimigos dele, ele vai reger as nações com cetro de ferro e ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aquela plantinha que ninguém dava nada cresceu. E ela cresceu e tomou conta do universo inteiro. Ele é o Rei Supremo, ele é o Rei dos Reis. Então, a nossa visão sobre Jesus tem que ter esse equilíbrio. Como que os incrédulos veem Jesus? Como alguém que é delicado, alguém que é bonzinho, alguém que é um filósofo, alguém que está sempre naquela posição amável e assim e tal. Uma vez Jesus já veio ao mundo desse modo mais discreto, inexpressivo, mas quando ele voltar agora, ele vai voltar de um jeito bem diferente. E todos vão vê-lo. E ele vai voltar para julgar. Então, se você está aqui, aí você ainda não é um crente, você tem que olhar para essa descrição aqui e não se enganar. Porque Jesus veio sim na sua primeira vinda humilde. Humilde como alguém ali que ninguém dava nada, não tinha nada de especial. Mas quando ele voltar, aí o papo vai ser diferente. Ele veio como brotinho uma vez. Quando ele voltar agora, é uma planta carnívora, pronta para matar os inimigos, pronto para colocar a justiça em dia. Então, se você ainda não é crente, ouça o relato de João e tema esse rei. Senhor, eu confesso que eu sou seu inimigo. Eu confesso que eu estou longe do Senhor, que eu tenho pecados não confessados na minha vida e que eu vivo em rebeldia contra o Senhor. Eu não quero ser rebelde contra Jesus. Eu não quero me manter rebelde contra esse rei. Eu acredito que ele veio ao mundo como essa plantinha para morrer pelos meus pecados. Ele se fez desprezível, ele foi desprezado para morrer no meu lugar. E agora, quando eu creio nele como Salvador, eu sou salvo. E sendo salvo, agora eu estou ao lado dele e não contra ele, porque a sua próxima vinda vai ser diferente. Aí a temperatura é outra, o papo é outro. Mas lá em Isaías a gente ainda está falando da plantinha. E Isaías vai continuar narrando esse quadro aí, esses painéis da humilhação, até chegar no momento apropriado da exaltação. Mas é sempre bom a gente manter a nossa visão equilibrada. Um dia Jesus veio sim como esse brotinho, mas a próxima vez que ele voltar, não será mais assim. Beleza? Terminamos o versículo 2 aí? Entenderam tudo? Ficou claro? Então, beleza. Vamos orar então, para terminar o nosso tempo de estudo. Senhor, nós agradecemos porque o Senhor enviou seu Filho ao mundo, nascido num lugar humilde, numa terra humilde, vivendo de um modo humilde, foi desprezado pelos homens, alguém que não tinha qualquer destaque, alguém que era, em sua aparência, em suas credenciais, era alguém inexpressivo. Mas é por meio deste servo, Pai, que o Senhor proporcionou a nossa salvação. Obrigado porque é por meio do trabalho dele, da obra dele, Pai, que nós temos a redenção dos nossos pecados. E obrigado, Pai, porque nós temos a revelação da Tua palavra, a revelação bíblica, de que esse mesmo broto que lá atrás cresceu de modo humilde, imperceptível, bem discreto, um dia voltará. E quando ele voltar, todos verão, e verão que ele vem como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, com todas as suas credenciais divinas, extremamente à mostra para o mundo, pronto para julgar, pronto para reinar, pronto para condenar, pronto para libertar o seu povo. Obrigado por isso, Pai. Ajuda-nos a manter essa visão do nosso Salvador sempre em equilíbrio. E nós agradecemos ao Senhor porque, ao enviar Jesus ao mundo, ao fazê-lo passar pela humilhação que ele passou, o Senhor, então, proporcionou a nós o caminho da salvação. Obrigado por isso, Pai. Pedimos que o Senhor agora nos leve em segurança para a nossa casa e nos traga, no final de semana, também em segurança para cultuarmos ao Senhor. E é no nome do nosso Salvador, Jesus Cristo, que nós oramos, agradecemos e pedimos. Amém.
Oi pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e olha, por favor, não esqueçam de dar o seu like, não esqueçam de se inscrever no nosso canal, isso é muito importante para nós, e também não se esqueçam de compartilhar. O nosso objetivo é divulgar a palavra de Deus e queremos que você seja um cooperador aí trabalhando com a gente nesse esforço de fazer a mensagem do Senhor chegar o mais distante possível ao maior número de pessoas, tá bom? Contamos com vocês. Tchau, tchau.